Como ficar milionário com 100 reais? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Será que é possível ficar milionário com apenas 100 reais? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar não ao primeiro milhão, mas sim aos primeiros 5 dígitos em investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais. E aí, respeitando, inclusive a gente vai focar no vídeo de hoje exatamente as nossas raízes, que são ativos, né? Quais ativos você vai escolher? Na verdade, primeiro aporte, né? Depois ativos, tempo, paciência e comprometimento. São essas 5 raízes que você tem que considerar para chegar nos seus primeiros 5 dígitos e, quem sabe, nos próximos 6 dígitos ou, quem sabe, melhor ainda, nos seus 7 dígitos em investimentos, que possivelmente você vai ter uma liberdade financeira muito grande aí com seus 7 dígitos. Por que não sonhar também com 8 dígitos em investimentos? Então vamos lá no vídeo de hoje conversar sobre essa história aí de como ficar milionário com apenas 100 reais. Vamos lá. Para isso eu estou usando aqui o nosso quadro aqui, eu estou colocando aqui um milionário com 100 reais aqui, eu vou colocar juros. O fundamento aí dessa história toda que você tem que entender é juros. E antes de eu mostrar aqui, eu utilizei aqui como referência dois sites aqui que eu sempre mostro por aqui nos nossos vídeos, aqui no nosso conteúdo. Do site aqui Clube de Poupadores, Clube dos Poupadores e aqui também o fazconta.com, tá? São dois sites que eu estou usando aqui. E aí eu estou simulando aqui um aporte inicial de 100 reais, que essa aí é a pergunta, né? Será que é possível ficar milionário com apenas 100 reais? E aí sem aporte mensal, né? Zero aporte mensal, apenas uma notinha de 100 reais. Para isso eu coloquei aqui uma taxa de juros mensal de 2% ao mês, tá? 2% ao mês. E aí eu verifiquei que em 39 anos a pessoa, considerando obviamente 2% ao mês, esse ganho, né, de 2% ao mês, ganho capital, né? A gente está colocando aí como ganho capital, não é ganho de dividendos. Os dividendos podem ser reinvestidos aí, vai ser, na verdade, tem que ser, né, para poder gerar essa bola de neve aí. Mas enfim, ao longo de 39 anos, a gente consegue transformar 100 reais em 1 milhão, né? Deu 1 milhão um pouquinho, 1 milhão e 58 mil aqui, né? Vamos arredondar para a conversa de 1 milhão, que é a conversa de 1 milhão, né? Então, apenas com uma nota de 100 reais. Isso, 2% ao mês. Daí, todo mundo pode pensar, pô, 2% ao mês é bem facinho, né? Bem tranquilo de conseguir. Na verdade, não é fácil, tá? Então, na verdade, 2% ao mês é uma coisa bem difícil. Não é simples. Eu, por exemplo, tenho conseguido aqui na nossa carteira Quant, né, que eu uso lá 100% a nossa solução Quant aqui da Symmetry. Para você que não conhece, chegou agora nesse primeiro vídeo, a gente desenvolve aqui uma solução Quant baseada em Machine Learning, ciência de dados e inteligência artificial para apoio à decisão exatamente em quais ativos investir. Então essa a gente tem conseguido aí, já faz 3 anos, quase 3 anos, não, um pouco mais de 2 anos na verdade, de carteira, mesmo durante esse período aí da pandemia que a gente teve aí, mais intenso, né? Mesmo aquelas bando de circuit breaker que teve aqui na Bolsa de Valores, a gente tem conseguido aí quase 3% ao mês, tá? Mas, e aí é um grande mais, né? O período que a gente está trabalhando aí é apenas 24 meses. Aqui na simulação são 39 anos. 39 anos aí, fazendo a continha aqui, 39 vezes 12 são 468 meses. A gente tem apenas aí 24 meses, um pouquinho mais de 24 meses. Obviamente a gente acredita na nossa solução, mas o tempo é que realmente prova a história toda, tá? Então, botando 100 reais, 2% ao mês, 39 anos, bate 1 milhão, tá? Sem investir mais nenhuma coisinha, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que você tenha 21 anos, 21 anos mais 39, continha fácil, 60 anos. Com 60 anos você vai ter seu 1 milhão. Mas uma outra observação, você não pode esquecer nunca isso, né? Eu sempre falo aqui que o principal inimigo aqui do investidor não é o Ibovespa, não é nada além do que a inflação, tá? Então, 1 milhão hoje vai ser diferente do 1 milhão daqui a 40 anos. Isso a gente tem certeza, tá? Por quê? Por causa da inflação. Então, o ideal não é você fazer um aporte único e esquecer, né? Mas sim um aporte constante, regular e corrigido pela inflação, para que você tenha bem mais do que 1 milhão, que seria 1 milhão mais aquilo que vai realmente corrigir da inflação, para que você tenha a vida, queira aquele 1 milhão, né, realmente, de poder de compra do 1 milhão de hoje, que seja um poder de compra
desse mesmo 1 milhão lá na frente. Para isso, obviamente, vai ter que ter uma gordura a mais além daquele 1 milhão, tá? Mas a gente não vai entrar em detalhes nessa história da inflação. Eu só estou falando aqui com relação a R$ 100 virar 1 milhão, tá? Então, para isso, 2% ao mês, 39 anos, tá? Então, a história toda aqui e também, esses 2% ao mês, eles podem ser convertidos aí ao ano, né? Isso daria 26,82% ao ano, tá? Então, significa que você tem que ter esse valor aí de 26,82% ao ano. Só para você ter uma ideia que não é fácil esse negócio, tá? Você pode estar fazendo estratégia de repente, escolher uma ação ou algum punhado de ações que vão se valorizar dessa forma ao longo de um tempo. Ou você compra a ação, vende, por exemplo, no diário, se você é day trade, né? Ou no semanal, ou no mensal, no quinzenal, ou no anual, tá? Você decide como você vai fazer, ou mantém essa posição até multiplicar, no caso aí, por 10 mil vezes, né? Chegar de R$ 100 para 1 milhão é multiplicar por 10 mil vezes o seu patrimônio, tá? Então, para isso, você poderia escolher uma ação, ou um conjunto de ações, ou fazer trades ao longo desse período, mantendo essa taxa, essa meta aí de 2% ao mês, que seria também quase 27% ao ano, tá? Isso aí, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui uma simulação, peguei a principal ação, acho que não teve uma das ações mais vencedoras de todos os tempos aqui, da Amazon, né? A Amazon.com. Simulei aqui a Amazon, e ele pegou aqui desde janeiro de 1998 até junho de 2021, a gente não fechou 2021, né? E para você ter uma ideia, deu um CAGR, né, que é o Compound Annual Growth Rate, né, que seria exatamente aí o juro composto anual, né, de 32%, um pouquinho mais do que o 2% ao mês, né? 32%, só para ter uma ideia, apesar de não ter sido ainda convertido, né? Aliás, apesar de não ter fechado o ano, vamos colocar aqui 32% ao ano para o mês, isso dá 2,34%. Está bem próximo dos 2% que a gente está falando. Então você pode ver que não é fácil, tá? A gente tem aí o melhor caso, que é a Amazon, tá? E ao longo desse período todo aqui, no caso aí, tem aí 23 anos com a Amazon, né? Aqui no caso a gente simulou 39 anos, ou seja, seria ainda mais uns 17 anos aí na história aí para a Amazon bater esse valor aqui de $100 investido lá no IPO da Amazon, né? Então a gente pode ver que não é simples a história aí de transformar R$ 100 em 1 milhão. Eu coloquei aqui, para ilustrar, se você ainda não entendeu a história toda, né? Eu coloquei aqui, simulando aqui alguns momentos, né? Aqui eu estou colocando aqui, vamos colocar aqui no mensal, tá? No mensal. Vamos verificar qual é essa história aqui do mensal. Então, 2% ao mês significa que você tem R$ 100 lá. Nesse primeiro mês, você vai multiplicar por 1,02, que é exatamente o 2% ao mês, né? Então, isso aqui você vai ter R$ 102, tá? Você conseguiria aqui R$ 102 nesse primeiro mês. Aqui é o primeiro mês, tá? Só que, no próximo mês, seria o quê? Ou você mantém aquela ação, ou aquele grupo de ações que você tem, ou você vende aquele grupo de ações e compra novas ações, tá? E aí, novamente, no segundo mês, vezes 1,02. Isso aqui é exatamente os juros compostos, né, que a gente chama, né? 104, mais ou menos, né? Segundo mês. Terceiro mês a gente vai ter aí, multiplicando por, novamente, 1,02. R$ 106, tá? Certo, pessoal? Então aqui, uns trocadilhos, né? E aqui, depois de quantos meses, né, que a gente viu lá? 39 vezes 12. Aqui no mês 468. 468. Aqui a gente teria os mesmos R$ 100, tá? Aqui em branco. E aqui o bolo maior de R$ 1 milhão, tá? Ou seja, 1 milhão menos R$ 100, né? Vamos colocar aí a continha mais arredondada, eu coloquei 1 milhão, né? Então, é assim que funcionaria para o juros compostos ao mês, tá? Então, ou você mantém aquela ação, o exemplo lá eu dei da Amazon, né? Ou você compra um conjunto de ações
e revende aquele grupo de ações a cada mês, ou você compra um grupo de ações e revende a cada ano, né? Por exemplo, a gente fornece para os nossos usuários, né, a nossa tabela VAPT, que aqui eu coloquei aqui, não deixei exposto, né, obviamente para os nossos assinantes, em respeito aos nossos assinantes. Então a gente faz ali o rank VAPT, você pode ver aqui que os melhores ranqueados estão em verde, aqui tem 5 ações. Então 5 ações, essas 5 primeiras aqui, daria bem próximo de R$100, né? Eu fiz a continha até agora há pouco, né? E aí somando dá R$198, né? Daí teria que tirar essa aqui de R$98 e ficariam só aquelas outras. Seriam esses primeiros R$100. E aí desses primeiros R$100, no próximo mês, ou você mantém essas mesmas ações, ou vende essas e compra novas ações, novamente com a meta de 2% ao mês. E isso vai se repetindo, tá? Obviamente, isso não é fácil, né? Só para você ter uma ideia, eu esqueci de mostrar ali na Amazon. Ali na Amazon, se você verificar os retornos, aqui são os retornos, né, ao longo desse período todo. Lá no IPO dele, da Amazon, teve um crescimento aí de quase 1000%, só no primeiro ano, tá? No IPO. E aí depois veio uma coisa mais normal. Não esqueçamos, a gente não pode esquecer das quedas, ó, menos 79%. Isso aqui foi na crise da bolha da internet, tá? Menos 79%. E aí novamente teve uma crise aqui mais forte em 2008, menos 44%. E aqui 2020 cresceu, né? Na verdade a Amazon aí durante a pandemia cresceu, né? Em vez de decrescer. Então o impacto mesmo foi aqui em alguns períodos, tá? Principalmente 2000 e 2008, tá? Mas como você pode ver, nem sempre ela vai bater aquela maravilha, ó. Bateu 178%, mas aqui depois menos 15, 6, menos 16. É nesse ponto que a gente fala lá de uma das nossas raízes aqui do nosso plano 5, é exatamente a paciência. A paciência é exatamente suportar essas volatilidades, né? Inclusive de retornos negativos. Então isso vai acontecer em alguns momentos no seu portfólio, na sua carteira de investimentos. Por exemplo, a gente faz aportes mensais utilizando aqui a nossa carteira da Rico, né? Exatamente refazendo aqui o plano 5, a minha trajetória no plano 5, né? E hoje a gente está ainda com um retorno negativo. Mas a expectativa é ter retorno maior. E mesmo que não aconteça, o mais importante é o hábito aí nesse processo também, tá? Mas voltando à história aqui dos R$100 virar 1 milhão, a outra possibilidade, como eu falei, é você trabalhar com uma visão anual. Na visão anual você teria isso daqui, né? Juros agora de 26,83% ao ano, né? Isso significa o quê? Pegar aqueles R$100, transformar no primeiro ano em multiplicado por 1,2683, né, que é exatamente esses juros aí. Então você tem R$126 nesse primeiro ano aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Faltou colocar aqui, tá? Então aqui nesse primeiro ano você teria aqui, vou arredondar, tá? R$126. Aqui é ano já, tá? Primeiro ano, tá? E segundo ano, novamente, pegar aquele valor lá de 126,83 vezes, novamente, juros compostos aí, né? Isso aqui é juros compostos na prática, tá? Aí você vai ter 160, tá? Segundo ano. Novamente, qual a estratégia? Ou você mantém um grupo de ações, ou você pega esse grupo de ações e vende, na verdade, e compra um novo grupo de ações, tá? Aquilo que eu mostrei para vocês da nossa tabela VAPT, a gente fornece aí quinzenalmente para os nossos assinantes. Então você pode fazer quinzenalmente, mensalmente, semestralmente, como você queira, tá? A estratégia é sua, tá? No terceiro ano, novamente, vezes 1,2683, aí R$204, R$204, tá? É nesse momento que o investidor pode pensar que nunca pode chegar a 1 milhão, né? Decrescendo aí, que na verdade é muito, né? Mas ele pensa que é pouco, né? E depois aí de 39 anos, né? São 39 anos aí, 39º ano, né? Aí a gente teria os R$100 mais 1 milhão. Vamos arredondar a história toda, né? Aí você transformaria R$100 em 1 milhão. Novamente, não é simples, não é fácil. Apesar da nossa solução Quant estar fornecendo isso, muitas vezes, inclusive superando isso, a gente chegou até 6% ao mês, mas o problema todo é a consistência, né? A gente vai
verificar isso ao longo do prazo. A gente fez vários backtests, aí, várias simulações em que bate aí de longe Bovespa, que a gente consegue superar isso. O backtest foram anos e anos, mais de 10 anos que a gente utilizou, e a gente está aplicando aí no Skin the Game, na minha carteira da Clear, e tem funcionado direitinho, mas, novamente, é o tempo que vai dizer, né? O tempo que, inclusive, é uma das raízes aqui do nosso plano 5. Certo, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje é exatamente para você enxergar aqui como ficar milionário com apenas R$100. Obviamente, a mensagem é apenas uma mensagem que eu quero mostrar para vocês, entender que é possível, teoricamente é possível, mas o mais importante é você acrescentar aí nesses R$100 poder de aporte, né, que é mais importante, você criar essa regularidade, né, é uma das raízes, né, fazer o aporte ou quinzenal ou mensal, né, mas que importante seja regular, né, ter paciência de enfrentar a volatilidade no caminho, né, saber que tem um tempo aí para você chegar nessa sua liberdade financeira, né, e comprometimento, não deixar aquele seu plano apenas no papel, tem que executar, né, o objetivo aqui do nosso plano 5 é a execução, tá? Apesar de se chamar plano 5, a gente está executando, mostrando para vocês na prática. Ontem eu mostrei minha carteira e sempre vou mostrar aqui quais ativos eu vou escolher utilizando a nossa solução Quant que a gente desenvolveu aqui na Simmer. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário aqui para vocês, deixar um comentário para a gente, na verdade, né? Compartilhar com seus amigos aqui é importante para a gente criar essa comunidade aqui na nossa análise Quant. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Vejo você amanhã. Abraço e até amanhã.